no mês passado, nós mostramos aqui no Bom Dia que o IPEM, que é o Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear, tinha suspendido a produção de itens que são usados como tratamento de câncer no Brasil. A suspensão aconteceu depois de cortes no orçamento feito pelo governo federal. E ontem o Congresso Nacional aprovou o projeto que aumenta o valor dos recursos para a produção dos radiofármacos, que são utilizados no tratamento, alguns tratamentos contra o câncer. Os valores foram aumentados de 26 milhões no texto original para 63 milhões de reais. Uma discussão bem importante que passou pela Câmara Federal, passou pelo Senado Federal também. Nós estamos ao vivo aqui no Bom Dia com o senador Dário Berger, senador por Santa Catarina, para que a gente amplie essas informações. Infelizmente, senador, nós chegamos naquele ponto, da suspensão, num ponto crítico, e nós falamos e muito sobre esse assunto aqui mesmo no Bom Dia Santa Catarina. Os projetos foram encaminhados, com certa agilidade, até pela necessidade. É o ideal já, porque se fala em quase 90 milhões de reais, ou pelo menos dá um respiro e há novas projeções, perspectivas daqui para frente. Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Santa Catarina mais uma vez. Bom dia, Faraco, bom dia, Eveline. Na verdade, não é o suficiente, mas ele resolve o problema pelo menos até o final do ano. O ano que vem é outra história, nós temos que lutar e aprovar no orçamento para 2022 os recursos necessários para que os radiofármacos, como você mencionou, que são essenciais para o tratamento do diagnóstico do câncer, possa se normalizar e as pessoas não sejam prejudicadas, porque, afinal de contas, saúde você não pode brincar com ela. E isso atinge mais de 2 milhões de pacientes que são afetados por esse tratamento que foi interrompido. E o IPEM também, ele produz cerca de 85% desses medicamentos. Então, nós estamos diante de uma relevância significativa, não só para os catarinenses, mas para todos os brasileiros que dependem desse remédio para o tratamento de câncer, para fazer os exames de cintilografia, por exemplo, que são todos os diagnósticos feitos por imagem. Lamentavelmente isso ocorreu, mas agora o Congresso aprovou ontem 63 milhões de reais, que são suficientes para o tratamento até o final do ano. Senador, claro que a aprovação pelos senadores ainda é um ponto, a gente precisa de sanção, liberação oficial desse dinheiro para que chegue na ponta no IPEM e essa produção continue. Esse trâmite, tem-se uma ideia a partir de quando esse dinheiro vai estar lá na ponta e a produção possa ser regularizada assim em diante? Olha, a produção, Eveline, ela já está regularizada, ela já retornou a sua produção através de um aporte de recurso feito pelo Ministério da Economia, através de uma portaria assinada pelo ministro Paulo Guedes, no valor de aproximadamente 19 milhões de reais, o que permitiu a importação de insumos necessários para retomar a produção. Só não existia novamente recursos para dar continuidade para que não houvesse desabastecimento até o final do ano. Então, isso nos dá tranquilidade que, nesse momento, a situação está resolvida no curto prazo e, certamente, como eu já falei e mencionei, nós temos que fazer todo o esforço necessário para que o ano que vem esse tipo de problema não volte a ocorrer, porque, como a gente trata de saúde, a saúde não pode esperar, a saúde não é brincadeira, e isso revelou uma falta de sensibilidade social do governo, uma falta de planejamento, e que isso, efetivamente, Sim. Nós não podemos permitir. Pois é, senador, esse era o ponto que eu ia tocar agora. Nos causou muita surpresa, e de forma negativa, porque nós entramos num Diz que me diz. O ministro da Tecnologia, Marcos Pontes, veio a público dizer o seguinte: nós mandamos um projeto, o Congresso Nacional dormiu no ponto. Em entrevista à Rádio CBN recentemente, a deputada federal Carmen Zanotto disse: não, peraí, o Congresso não dormiu no ponto, foi o governo que mandou de forma atrasada, sem regime de urgência, chegam vários projetos por aqui, ninguém sabia direito, fomos informados tardiamente. O que aconteceu, na verdade, senador? O que aconteceu é falta de planejamento, na minha opinião, e falta de sensibilidade social. Afinal de contas, esse é um assunto muito sério. Uma vez que o IPEM produz, como eu mencionei, cerca de 85% desses remédios para tratamento de câncer dos brasileiros e dos catarinenses. E com isso não se pode brincar.
foi feito um contingenciamento de 50% desses valores no início desse ano, e o ministro realmente, o Marcos Pontes, já tinha alertado que esse recurso não seria suficiente para a produção dos medicamentos até o final do ano. Mas o governo, em determinados momentos, se demonstra surdos, com os seus ouvidos moucos, não dá importância para o que deve ser dada importância, não tem um planejamento, não tem uma organização necessária e suficiente para atender uma questão tão importante quanto essa. Portanto, o Congresso Nacional agiu de forma rápida e séria. Eu mesmo, como senador da República, denunciei essa questão, oficializei o ministério do ministro Marco Pontes, que é o da Ciência e Tecnologia, demonstrei a minha preocupação, me coloquei à disposição para ajudar no que fosse possível, e tudo isso, certamente, de uma forma ou de outra, ajudou com que nós aprovássemos, então, definitivamente o PLN ontem, que resolve essa questão provisoriamente. E parte dessa confusão, como o Faraco questionava, a gente consegue ver na sua resposta que aconteceu dentro do próprio governo, porque se o próprio ministro veio a público dizer o dinheiro não vai ser suficiente e o governo não ouviu, lembrando que todos eles são governo, ministro e presidência da República, talvez um problema dentro de casa mesmo. Senador, só para a gente encerrar rapidamente, a gente soma então, é isso, os 63 milhões de ontem com os 19 que já foram, esse é o repasse total? Exatamente, E isso, na minha opinião, Faraco, rapidamente, só dizendo para você que, na minha opinião, é uma irresponsabilidade, entendeu? Que atingiu milhares e milhares, milhões de pessoas. Isso é inadmissível, isso é inaceitável, isso nós não podemos permitir. O governo tem que ter mais sensibilidade social, mais responsabilidade e, sobretudo, mais planejamento para que fatos graves como esses não voltem a acontecer e que as pessoas que são os brasileiros e os catarinenses não sejam prejudicados. Senador, obrigado por nos atender. Bom trabalho. Foi uma honra para mim voltar ao Bom Dia Santa Catarina. Parabéns e bom fim de semana para vocês. Obrigada, igualmente. Bom fim de semana e bom trabalho para o senhor.